Salve! Homens do Brasil, homens do mundo, movimento Seja Homem. O Natal e a confra maldita. Pá! Bem, dando continuação, essa é a segunda parte, certo, pessoal? Daquele relato sobre o tal professor, a tal escola. Vocês lembram que o professor curioso, né? Todo ser humano é curioso, né? A maioria, pelo menos. Ele queria saber por que o outro professor tinha saído. E aí, conversando com o mestre dele, né? Ele tá aqui, o gabinete na tela. O mestre dele falou, olha, ele saiu porque ele queria ser muito amigo dos seus alunos. Como assim? Me explicou, eu entendi, não tinha nada demais. Quer dizer, de certa forma não tinha, né? Você não pode pegar um aluno na escola, gente, e levar o aluno para treinar em outra, na sua equipe, ou na equipe do seu mestre, sem uma breve informação. Mais ou menos, então foi mais algo nesse sentido. Eu também não vi muita coisa, mas assim, tem certas coisas dentro de escola que a gente não pode fazer, tá certo? Principalmente sem ter autorização dos pais ou responsáveis. Mas se tinha autorização, se não tinha, o cara fez. Eu sei que, segundo lá, ele ficou 3 anos. Os 3 anos que ele ficou, 2 foi de pandemia. Então praticamente 1, né? Mas assim, saiu de lá, legal, show de bola. Tá trabalhando aí, nem o conheço, tá certo? Só tô relatando o que me foi relatado. Massa. Um bom ano novo aí para aquele mestre, que ele sabe que é. Vou mandar esse vídeo para o senhor entender como é que foi o processo. Então, seguiram os treinamentos, voltando à história, o contexto. Porque, pessoal, vocês só vão entender essa segunda parte se vocês virem a primeira, tá? Mas antemão, dá um like, compartilha e comenta o canal Movimento Seja Homem, tá certo? Então vejam só. Esse professor foi treinando, a equipe foi aumentando, os gestores começaram a observar que o trabalho estava dando certo. Por quê? O gestor, quando entrava, fazia assim, e o professor, né, fazia a saudação. E toda vez sempre que o gestor estava lá, ele estava todo dia praticamente, ele via que o grupo estava aumentando. Então, quer dizer, aquele investimento, né, para aquele professor estava dando certo. A escola estava se reerguendo das cinzas, praticamente. Mas lembre-se, pessoal, esse professor mal conhecia as pessoas. Por quê? Como ele dava aula no horário da tarde, e essa escola à tarde tinha reforço, eu acho que ainda tem psicopedagogo, e algum professor de reforço, outro que era contratado, 99% dos outros professores eram do turno da manhã até determinada hora, acho que era até meio-dia, 11 horas, alguma coisa nesse sentido. Então, ele só teve contato com os professores, com a maioria, no dia da confraternização. Vocês entenderam? Então ele não conhecia, só conhecia um ou outro, porque ia na sala, se apresentava no dia da apresentação dele, né, para divulgar o esporte dele, divulgar quem era a pessoa. Ele entrava na sala, ô professor, bom dia, meu nome é fulano, assim. Ele, inclusive, ele fez a apresentação a primeira vez com o outro coordenador da manhã, que eram 2 coordenadores, um da tarde e um da manhã. E nesse dia, o da tarde não estava, tinha o da manhã e deixou ele ir nas salas. Então ele foi em todas as salas, e aí foi que ele começou a ver um professor ou outro diferente, que ele não sabia quem era. Só conhecia o pessoal da tarde, né? Foi divulgado o esporte lá. Ele entrou em contato com esse influencer, né? Grande influencer aqui em Pernambuco, para poder fazer a divulgação. Inclusive tem 2 vídeos no canal desse influencer, que o mesmo, inclusive o próprio gestor falando o que eu estou falando aqui para vocês. O próprio proprietário da escola falando, olha, ele vai dar continuação, o trabalho tá legal, tá show de bola.
Nesse dia que foi feita essa divulgação, aí todo mundo lá, quadra lotada, cheia de gente. Esse professor chamou os 3 meninos, os 3 pequenininhos, para poder fazer a apresentação, certo? E, óbvio, chamaram outros meninos, só que muitos dos meninos que tinham uniforme não foram, né? Então ele ficou meio assim, então ele pegou e disse assim, ó, vamos fazer um aulão para todo mundo? Tiveram alguns meninos que estavam com uniforme, outros não, mas os 3 pequenos eram as peças principais, que chamavam mais atenção. E essa influência lá filmando. Só o que acontece? Ele tinha combinado com a neta da gestora que ela ia fazer uma apresentação, que ela era muito flexível, ela era uma menina danadinha, pimentinha, mas a menina era show de bola, muito flexível, era muito desenrolada, falava muito bem. E assim, ele chamou ela. Quando a chamou, ela olhou para ela assim e disse, vou não. Ele naquele momento, a câmera filmando lá, ele ficou meio que, né, sem muita ação. Aí, você sabe, uma pessoa que tem experiência nessas situações, entende que às vezes a criança, em determinado momento você treinou ela, mas quando ela vê muita gente, ela fica meio que acuada, fica com vergonha, não sei. E nesse dia, essa menina começou a correr para a avó, que é a gestora, né? A proprietária, uma das sócias da escola. E a avó segurou assim e disse, ó, não, vá para lá. Por quê? Depois vocês vão entender. E o professor olhou meio assim, né? Ela para lá, aí daqui a pouco ela foi, não conseguiu nada com a avó. Foi para uma funcionária, uma bem grande que tinha lá. Aí, parece a mulher do dia. Aí foi para lá, aí a funcionária ainda... Você sabe como é funcionária, né, gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A menina chegou, como ela... Essa funcionária é uma das mais antigas que tem lá, parece que tinha 15 ou 16 anos de lá, de casa. Aí já tinha muita intimidade, viu a criança, aquela coisa. Aí ainda pegou... Aí eu acho que a avó, né, olhou, a funcionária já conhecia quem era a avó, quem era a gestora. Também não deu muita... Deu pouca. E a menininha eu chamando, eu chamando, ó. E o professor lá chamando. E assim, todo mundo olhando, aquela coisa toda, a quadra lotada, porque eram os jogos, era como se fosse uma apresentação, né? Teve o hino nacional, teve tudo. E assim, a menina pra lá e pra cá, criando aquele mal-estar. Naquele momento, eu tô falando, naquele momento, professor, eu tô me vendo lá. Desculpem. Aí naquele momento o professor olhou assim, disse, poxa, e agora? Desenrolado. Vamos lá, posições fundamentais. Vá. Chute, pá. Pegou os pequenininhos. Nisso, quem chega? Ninguém mais deu muita valorização àquele comportamento, né, infantil da criança. Boa. Chega a tia da menina. Aí quando ela vê a tia da menina, a menina pega, pula e diz assim, eu não vou não, o professor. O professor já estava meio tiririca, né? De boa, né? Quer dizer, não façam isso, pessoal. Não façam. Aí ela pegou, se abraçou lá com ela. Não vou. De boa. O professor pegou aqueles 2 menores, fez a apresentação, foi show de bola, fez a apresentação com todo mundo. Aqueles que tinham uniforme, todo mundo se levantou. Ele fez um grande aulão com quem estava com uniforme, quem estava sem uniforme. Resumo, foi massa. E ele tinha combinado o seguinte, de dividir o exame de graduação em 2 partes. A primeira parte seria aquela apresentação, onde valeria pontos, e os meninos iam ganhar as faixas de amarela, né? E a segunda parte seria uma luta, parece que de espaguete, alguma coisa nesse sentido, né? Que era o primeiro campeonato de espaguete aqui de Pernambuco. De luta de espaguete. Uma coisa que ele faz lá. E aí, terminou, foi tudo massa, tudo organizado. O que ele queria com a menina, mostrar a frente dela, tirar o copinho da cabeça da outra criança, com chute, que ele já havia treinado com ela, ela não fez. Então, quem ficou muito assim chateada? A avó.
Aí, esse professor chegou e entregou, disse assim, olha, avó, aqui está a faixa da sua neta, certo? Aí a avó disse assim, não vai dar a faixa ela não, sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. O professor ficou escutando. Primeiro, meus filhos foram educados nesta escola. E eu nunca tive algo daquela... eu nunca vi dos meus filhos aquele tipo de comportamento que eu vi na minha neta. Ela errou totalmente. E o senhor não vai dar faixa nenhuma para ela. O professor disse que olhou assim e disse, de boa. Mas tudo bem, tá aqui a faixa, pá. Não. O senhor só vai entregar a faixa para ela quando ela se apresentar. Por quê? Porque eu não admito esse tipo de comportamento. Galera, esse foi um dos diálogos mais longos que o professor teve naquele momento, durante aqueles meses, poucos meses, com esta senhora, com essa gestora. E depois daquilo ali foi passado, divulgaram mais o taekwondo, a arte marcial no caso, karatê, taekwondo, kung fu, jiu-jitsu. E algumas pessoas começaram a aparecer mais gente, porque até ninguém sabia que tinha o esporte. Ou sabia, ou sabe como é essa galerinha, né? Entra por um vídeo e sai pelo outro. Eu estou falando de alunos. Ou então a própria escola não fez uma divulgação maciça, né? Porque as aulas, os alunos não pagavam, né? Eles iam treinar à vontade, era contraturno. Mas depois disso, muitos meninos e meninas começaram a chegar na aula desse professor. E as aulas começaram a ficar um pouco mais cheias. Então, já era uma oportunidade de que no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre, pudesse organizar esse evento e também fechar o evento com chave de ouro antes de entrar para as férias do mês de julho, com o exame de graduação. E assim foi feito. Certo? Lembrem que tinha a segunda etapa do exame, que era a final dos jogos e assim, ou a intermediação no dia dos jogos, alguma coisa assim, ou final do meio dos jogos internos da escola. E o taekwondo era mais uma ali que ia ser agregado com a luta de espaguete. Foi chamado de novo, tem 2 vídeos aí no YouTube, para provar o que eu estou falando. Foi chamado de novo esse mestre, certo? Esse professor, esse influencer, para poder fazer essa etapa do primeiro campeonato de espaguete, a primeira Copa de Espaguete nessa escola. E assim foi feito. Foi muito bonito. Por quê? Por que foi muito bonito? Que vieram outros alunos se graduaram. Nisso, eles já tinham participado do Pernambucano. Inclusive, 2 alunos foram, um foi vice-campeão e outro ficou em terceiro lugar. Quer dizer, a escola já estava começando a andar no campeonato pernambucano. Quer dizer, em poucos meses, tivemos no caso, né, a professora teve algo importante, um momento importante. E assim começaram a surgir as primeiras medalhas, principalmente no campeonato pernambucano. Fechando o exame de faixa, outros meninos se graduaram também, certo? Muito importante. Outros se graduaram para laranja, para verde, para aquela coisa toda. E aí, lembram da menina? A menina, no decorrer, depois do primeiro evento, ela começou a ter um comportamento inadequado. E o mestre, professor naquele momento, disse, olha, você não vai treinar mais. Porque quando o professor ia para a sala dela buscar, porque o professor tinha que buscar os meninos menores para treinar com ele. E tinha um menino show de bola lá. Show de bola. E essa menina, muito nariz empinadinho, mas dela, criança, tem que ter paciência. Vou não. O professor vai não, tudo bem, vamos lá. Treinava os outros. Quando a menina quis ir, eles, vai mais não. Agora você não vai treinar comigo mais. Quem estava atrás dele? Lembra da grandona? O professor acha que ela escutou quando ele disse assim, ela não treina, ele falou para a professora, ela não treina comigo mais. Tem que aprender a ter disciplina. Mas você sabe muito bem que às vezes o professor diz isso da boca para fora, né? Só para dar uma
uma disciplinada na menina, ou no menino, sei lá. Então, a partir daquele momento, ela não treinou mais o professor. A neta da gestora. Os outros treinaram normalmente. Não vi-se mais. Quando foi no dia do evento, antes do final das férias, fizeram o exame de graduação, fizeram o evento da Copa, filmaram o evento, certo? E entregaram as graduações. E, mais uma vez, tinha um certificado, que foi justamente no primeiro dia a faixa, no segundo dia o certificado. No segundo evento, o certificado. Foi entregue o certificado para todo mundo, mas foi entregue à mãe, só que a mãe disse o seguinte, aí já é a mãe da menina, né? A filha da gestora. A filha da gestora disse assim, olha, naquele dia você não sabe o problema que eu tive. Por quê? Sabe qual é o problema? Porque o pai da menina também estava lá querendo ver o evento. E a menina não se apresentou. A menina causou uma balbúrdia. Gente. Você vê. Mas entendam, isso é de criança. Se a criança, em algum momento, não sei o porquê ela não se apresentou, aí, ó, só ela que vai dizer, tá certo? E, de alguma forma, criou-se um tipo de mal-estar. Queira assim, queira não, entre professor e a filha da gestora, devido ao comportamento da neta. Se teve se esse foi algum motivo, né, para o que vai acontecer mais na frente, na confra, não sei lhes dizer. Fica a cargo de cada um. Só que, mesmo assim, o professor continuou o seu trabalho. Entrou o período de férias e continuou-se firme e forte o trabalho na volta, né? Numa volta, no caso, a volta seria no mês de agosto. Ele recebeu tudo que tem que receber, as férias tudo certinho, maravilhosamente bem. Foi tudo certo, primeiro semestre, né? Começando em abril, lógico, até meados de junho. Foi tudo certo, só positividade, certo? E seguiu para o segundo semestre, tá certo? Lembrando que o professor estava muito, muito alegre, porque a cada passo que ele dava só tinha desenvolvimento e os seus planos estavam dando tudo certo. Vocês lembram dos funcionários? Principalmente o porteiro. O porteiro vendia alguma coisa lá, ele foi ajudar o porteiro também, comprando alguma coisa da esposa, sei lá, que vendia uma comida muito boa, segundo ele. Outro funcionário, ele falava mais com como é que se diz? Com o coordenador, que muitos ali não o tinham como coordenador, mas ele era coordenador e show. Falou um pouquinho com a outra, mas lembre-se, não era conversas, porque era muito rápido. Onde ele falava um pouquinho mais era justamente com a Civis Gerais, que ele dizia, o meu material tá ali, não sei o que, eu vou botar. Uma coisa muito rápida, muito só para manter aquela cordialidade, certo? Não tinha nada de conversas mais, opa, tudo bom, como é que você tá, como é que foi sua semana, né? Nada disso, foi só conversas normais, rápidas. Eles estavam lá no descanso, chá e acabou, tá bom? Mas até aí tudo certo, massa? Bem, segunda parte a gente fecha aqui. Vamos dar início agora, né? O começo das férias, né? Naquela história. Isso eu estou falando para vocês entenderem o contexto e cada um vai tirar a sua reflexão, tá certo? Lembrando sempre que isso foi uma história real, tá bom? E que tem muitas reflexões. Lembrando, quando você tem um conhecimento a mais, né? Você tem uma reflexão bem a mais. Quando você tem um conhecimento limitado, principalmente esse conhecimento de hoje em dia, isso aqui manipulado fica muito difícil de entender, tá bom? Fica por aqui, segunda parte termina. Dá um like e compartilha o canal Movimento Seja Homem. Segue o bonde.